Boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Nosso Lar Pinhais. Convidamos todos a se inscreverem no nosso canal, a marcarem o sininho para receber as mensagens, do que está sendo postado. Eu sou Ana Rita, trabalhadora voluntária aqui do Centro Espírita Nosso Lar de Pinhais, no estado do Paraná. Nós vamos fazer a leitura do livro Minutos de Sabedoria, na sequência a prece e depois apresentamos o palestrante dessa noite. A mensagem da página 129. Não se deixe arrastar pela vaidade. Aprenda a conhecer-se. Não se julgue indispensável. Quando lhe vier a tentação de julgar-se insubstituível, lembre-se de uma verdade irrefutável. Só Deus é indispensável. Não se envaideça. Deus, que é grande, não assinou nenhuma de suas obras. Não se esqueça. Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Vamos agradecer a Deus a oportunidade que nos é dada de estarmos aqui em nome do amado Mestre Jesus para aprender um pouquinho mais da Boa Nova, um pouquinho mais do Evangelho. Que Jesus e sua equipe nos envolvam, nos iluminem e que a equipe espiritual desta casa nos ampare. Que assim seja. Então, quem vai nos trazer a mensagem dessa noite do Evangelho da Boa Nova é o nosso amigo Márcio, companheiro nosso aqui do nosso lar e também trabalhador do Centro Espírita Caminho do Evangelho. Esteja à vontade. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe a todos, que a nossa fala possa ser aquela que possa tocar o coração, a mais simples possível. Que a espiritualidade amiga nos envolva em uma atmosfera de muita luz, de muito amor e de muita paz. O capítulo proposto para as reflexões de hoje é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai do item 11, 12 e 13. Que são as mensagens, as instruções espirituais que Kardec traz para nós. No item 11, a mensagem do Espírito Lacordaire, item 12, mensagem do Espírito Bispo de Argel, e no item 13, quem assina é o Espírito Ferdinando. O capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar sobre bem-aventurado os pobres de espíritos. Quando nós estudamos as bem-aventuranças, através dos ensinamentos evangélicos trazidos pelos discípulos de Jesus, nós encontramos, fazendo uma leitura do Evangelho do Cristo, que toda a missão do Cristo, toda a vida do Cristo, ela tem como alicerce o amor e a humildade. Quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo e chegamos nas bem-aventuranças, nós vamos perceber que Kardec ele não traz na sequência a ordem das bem-aventuranças. É uma desconstrução. Kardec ele vai pegar as bem-aventuranças dos Evangelhos e vai colocar para nós de uma ordem metódica. Porque quando nós abrimos o Evangelho de Jesus, principalmente o Evangelho de São Mateus, nós encontramos como a primeira bem-aventurança, bem-aventurado os pobres de espírito. A primeira bem-aventurança. E para cada bem-aventurança que Jesus nos traz, nós vamos encontrar, Jesus nos faz uma promessa que, para cada bem-aventurança, para cada virtude alcançada, nós receberemos uma recompensa. Para bem-aventurado os aflitos serão consolados. Para bem-aventurado
os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados pacificadores serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados misericordiosos, receberão misericórdia. E para a bem-aventurança dos pobres de espírito, que fala da humildade, Jesus nos traz o reino de Deus. Bem-aventurado os pobres de espíritos, pois entrarão no reino de Deus. É interessante essa passagem. Jesus nos faz a promessa do reino de Deus, do reino dos céus, desse estado de felicidade que todos nós um dia adentraremos. Porque a criatura, na sua caminhada evolutiva, quando ele vai conquistando virtudes, uma virtude alcançada, ela jamais é perdida. Depois, quando a gente alcança uma virtude, jamais a perderemos. Por isso, o pacificador, ele jamais perde a paciência. O misericordioso, ele sempre age com misericórdia. Mas nós encontramos lá no livro Boa Nova, no capítulo 3, que o espírito Humberto de Campos ele nos traz uma história muito interessante. Jesus, no início do seu ministério, após passar 40 dias no deserto, após peregrinar por Jericó, Jesus vai até o templo de Jerusalém e se assenta na escadaria do templo. Um grupo de sacerdotes, percebendo a presença daquele peregrino, trajado à moda dos galileus da época, vestido a nazarena, percebendo um traço diferente na sua fisionomia, vão até ele. E começa ali um diálogo com Jesus. E um sacerdote que se destaca entre eles é o sacerdote Hanã. Quis o destino que esse sacerdote foi o mesmo que trabalhou no julgamento do Cristo na crucificação. E ele, quando ele viu Jesus, quando ele chega na Jesus, ele pergunta para Jesus: Galileu, o que fazes na cidade? Ele vai até o Cristo e pergunta: o que fazes na cidade? E Jesus responde para ele: venho instituir o reino de Deus. E Hanã olha para o Cristo, ironicamente, e fala para Jesus: o reino de Deus nas tuas mãos? Mas o que é o reino de Deus? E Jesus diz a ele: venho instituir o reino de Deus no coração dos homens. No coração. E quando nós nos deparamos com essa bem-aventurança, bem-aventurados pobres de espírito, pois entrarão no reino de Deus. Nós aprendemos através dessa passagem de Jesus encontrando o sacerdote que o reino de Deus ele não é algo geográfico, algo que nós, ao desencarnarmos, adentraremos já de início, mas o reino de Deus que o Cristo quer nos trazer. Esse estado de felicidade, de plenitude de espírito, ele se encontra em nossos corações. Ele se encontra dentro de nós, germinando dentro de nós. Então nós aprendemos através dos pobres de espírito, da humildade, que a humildade ela não é algo que nós procuramos no exterior. Não é algo externo. É algo que nós procuramos internamente, dentro de nós. A humildade ela é um trabalho introspectivo para dentro de nós, não cuida do exterior. A humildade, ela faz com que cada criatura ela comece a ver o mundo, perceber o mundo na sua pequenez, mas não diminuindo a criatura, mas compreendendo que tudo que parte de Deus é grande e maravilhoso. Ela nos permite
Por isso que a humildade, ela é a base para a conquista das outras virtudes. Por isso ela vem em primeiro lugar. Por isso ela não está em segundo, não está em terceiro. Kardec ela nos traz pelo primeiro. E nós encontramos também nas bem-aventuranças por primeiro. Porque como conseguir a virtude da paciência sem humildade? Sem reconhecer que ainda é impaciente? Como adquirir a virtude da misericórdia, aprender a ser misericordioso, sem trabalhar dentro de si o sentimento do perdão? Como encontrar a mansuetude sem perceber que ainda há traços de ira, de revolta dentro da criatura? Então a humildade, ela é esse sentimento, ela é essa virtude que a criatura volta para dentro de si. É um processo interior. Ao contrário do orgulho. O orgulho, nós vamos estudá-los e verificar que o orgulho, ele é esse sentimento totalmente exterior, porque ele só cuida do externo. E o Kardec, ele nos diz que o orgulho, lá no livro Obras Póstumas, que o orgulho é a exaltação da personalidade. Numa síntese. A exaltação da personalidade é aquele sentimento que eu tenho que me colocar acima dos outros. Que eu tenho que me colocar acima de tudo. É a exacerbação do eu. Sempre quando eu procuro me elevar, procuro me engrandecer, me envaidecer, procuro me colocar acima daquilo que Deus coloca ao meu caminho, é o orgulho. E quantas vezes nós não vemos isso no nosso dia a dia? Criaturas que se colocam acima, criaturas que lutam para poder estar no poder, criaturas que lutam para poder estar em um degrau a mais, para poder usar da sua inteligência e ficar acima dos outros. O interessante é que Deus, que nós vemos essas criaturas que acabam pelo seu orgulho, pela sua prepotência, por sua arrogância, muitas vezes buscando cargos, buscando altas posições junto à sociedade. É interessante, porque nos ensina aqui o Espírito Bispo de Argel, que Deus permite que essas criaturas ali estejam, Deus permite para que elas tenham tempo para aprender a humildade. O que Deus está fazendo com elas? Está deixando que isso aconteça para que elas aprendam. O interessante é que nesse meio que a gente vive hoje, com essa pandemia, a gente até se pergunta, fazendo umas reflexões hoje de manhã, até me perguntava por que Jesus ele não encarna como ministro da Saúde o Bezerra de Menezes? Por que não encarna como ministro do Desenvolvimento o Paulo de Tarso? Ação social, um João Evangelista. Ministro da Economia, Judas Iscariotes, que já gostava de lidar com a moeda naquela época. Por que Jesus não coloca esses altos espíritos para ocuparem esses altos cargos? Mas essas criaturas, quando elas vêm à Terra, quando elas buscam o corpo carnal, elas não têm essa prepotência, essa vontade de ter esses altos cargos, de se colocar acima dos outros. Quando isso acontece, acontece de forma natural. Acontece naturalmente. De forma natural. Eles não têm essa vontade. Por isso nós vamos ver um grande espírito trabalhando na área de educação e dirigindo uma escolinha caiçara num quilombo, trabalhando lá no sertão com meia dúzia de crianças. Eles não têm a ganância de crescer, essa vontade de se colocar acima dos demais. Eles procuram trabalhar por quê? Porque eles entendem que tudo parte de Deus.
Se eles estão ali, eles vão utilizar todas as ferramentas que Deus coloca em suas mãos para o bem do próximo. Se vão trabalhar com uma pessoa, com uma criatura, com 10 ou com 1000, para eles não faz diferença. Faz a menor diferença. O que eles querem é caminhar, trabalhar no bem. Por isso nós aprendemos no Evangelho que a missão do Cristo foi depositada na mão de 12 discípulos, 12 criaturas iniciais. Não é na mão de 1000, de 2000. Nós aprendemos na figura do Cristo, buscando a menor cidade da época, buscando o povo mais sofrido da época, que era o povo judeu. Jesus poderia ter vindo e buscado uma alta posição do mundo, mas o que ele procura? Procura servir. O Chico, tem uma história do Chico, que Chico começa a dar autógrafos nos livros, e aí uma mulher pede para ele autografar o livro. Ele autografa o livro, ela coloca debaixo do braço e leva embora. Passou um tempo, ela voltou, entregou o livro para o Chico e falou: Chico, tá adulterada essa assinatura, falsificaram essa assinatura. Falsificaram? Deixa eu ver. Pegou o livro, abriu. Não, é minha mesmo. Mas aqui você assinou Cisco. Sim, minha irmã, eu sou um Cisco. Uma criatura na envergadura do Chico poderia buscar uma alta posição. Mas o que ele busca? Ele busca servir da melhor forma. Por isso nós enxergamos nessas criaturas, grandes personalidades. Por isso Jesus, lá na passagem da Santa Ceia, ele vai nos deixar aquele divino ensinamento, em um momento em que ele está prestes a partir, prestes à crucificação, onde os discípulos discutiam para saber quem que era o maior, quem que seria o maior no reino do Cristo. Começou ali uma discussão, chegando a quase às vias de fato, onde Jesus se levanta com energia, pega a sua túnica, se veste com ela à altura dos rins, pega um vaso com água perfumada e começa a lavar os pés dos discípulos. E diz a eles que no reino de Deus, o menor, o servidor, ele é o maior. Mas que no reino dos homens, o maior, ele é o menor. E diz: vós me chamais mestre e senhor, e dizes bem, pois eu o sou. Se eu, sendo mestre e senhor, vos lavo os pés, peço a vocês que também lavem os pés dos outros. Nos convida à servidão. E nesse momento, Jesus estava cumprindo uma profecia, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 11 do livro de Isaías. Quando a gente abre o livro de Isaías, que é cercado dessa simbologia sobre a vinda do Cristo, e ele vai nos dizer lá no capítulo 11, que um rebento nasceria do tronco de Jessé, que uma flor nasceria do tronco de Jessé. Quem que é essa flor? Do Cristo. Que ele não julgaria no mundo por um ouvir dizer, não julgaria com as manifestações humanas, sobre os interesses humanos. E continua Isaías falando desse grande missionário, esse grande rei, que na época em que viesse esse Messias, esse libertador, o mundo entraria, que Kardec nos chama hoje, de uma eclosão do senso moral. Jesus, ele é um divisor de águas na humanidade. Com a vinda do Cristo, a criatura humana, ela eclode o seu senso moral. Escolas são fundadas, hospitais são fundados, trabalhos no bem se iniciam. Tudo isso com a vinda do Cristo. E nesse capítulo 11 do livro de Isaías tem uma passagem interessante, sabe?
que ele diz que na vinda desse Messias, após a vinda dele, o homem caminharia lado a lado com o leão. A criança colocaria a mão no ninho da serpente. A ursa andaria lado a lado com a ovelha. E eu, na minha ingenuidade, uma época eu pegava aquilo, porque são coisas que falavam do reino de Deus. Que fala ali sobre o reino de Deus, que era o paraíso. E eu, na minha ingenuidade, na época, eu pegava aqueles folhetinhos do pessoal Testemunho de Jeová, que entregam pra gente, né, os folhetos, pegava aquele ali, olhava e falei, nossa, mas quando esse menininho andar lado a lado com esse leão, será que o leão não vai dar uma dentada nele? Será que quando colocar a mão no ninho de cobra, será que não vai voltar com a víbora pendurada no braço? Mas Isaías, com toda essa linguagem simbólica, ele quer falar sobre os nossos instintos. Quer falar sobre os instintos que nós ainda temos, que nós aprenderíamos a lidar com ele. Que Kardec ele vai nos ensinar que o instinto ele é o guia seguro do homem. Um guia seguro. Então tem algo errado com o instinto? Não tem problema nenhum com o instinto. Mas o homem, ele não caminha mais com tantos instintos. Necessitamos ainda de muitos instintos que são mecânicos para a nossa sobrevivência. Mas há instintos que nós temos que deixar de lado. Mas o instinto ele é esse guia seguro. Por exemplo, eu gosto de comentar sempre aqui, conto essas histórias. Por exemplo, alguém já viu um João de Barro construir a casinha? É impressionante, porque ele vai lá e constrói a casinha dele voltado contra o vento. Quem que ensinou o João de Barro a fazer isso? Agora alguém encontra um condomínio fechado de casinha de João de Barro? Alguém já encontrou, já viu lá na casinha de João de Barro, aluga-se? A gente não encontra isso. Um leão, quando ele vai caçar, alguém já viu um leão abrir uma casa de carnes e vender? Isso não acontece. Ele vai lá, abate a presa, come até saciar, o que sobrou ali é da natureza. Vem os chacais, vem hienas e se alimentam daquilo ali. Mas tudo dentro de uma lei natural. E nos ensina a doutrina espírita, lá no livro da Gênesis, capítulo 3, que o instinto ele anda lado a lado com as paixões. Mas a paixão, lá nos seus primórdios, foi também aquilo que alavancou o homem para o progresso. O problema é o mau uso que nós damos a ela. O problema é quando nós deixamos essas paixões se tornarem um vício. E passamos aí a depender dos vícios. Porque o vício para a criatura, o vício moral, ele vai se tornar para a criatura um narcótico. Alguém já viu alguém praticar a maledicência e sair dali chorando? Já prontamente se arrepender? Isso não acontece. Por quê? Porque o vício causa nela um torpor. É um narcótico para ela. Tem uma frase do Emmanuel que é muito interessante, né? Que ele diz assim, que é melhor chorar sobre os grilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos do vício. Porque o vício, ele só vai causar na criatura um torpor. E é isso que as paixões fazem conosco. Não que elas não sejam necessárias, mas nos ensina a doutrina espírita que o homem ainda necessita aprender a domar essas paixões. Por isso nós encontramos lá na questão 908 do Livro dos Espíritos, onde Kardec nos traz sobre as paixões. E ele vai dizer assim, lá na questão 908, ele questiona os espíritos. Como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Como pode determinar o limite das paixões?
onde até um determinado ponto elas são boas e de determinado ponto para frente elas passam a ser más. E os espíritos respondem: as paixões são como um corcel, como um cavalo. Como um cavalo. Então, o que nós devemos fazer com esse cavalo? Devemos aprender a domesticar esse cavalo. O que é um cavalo quando ele não é domesticado? Ele é um ser que age conforme as suas necessidades. Mas, quando é domesticado, ele aprende a servir ao homem. E por que a espiritualidade se usa do cavalo? Eu sempre me perguntei isso. Já contei muitas histórias aqui sobre essa questão 908. Hoje nós não vamos entrar, porque senão esticaríamos muito tempo. Mas, eu sempre me perguntei, por que não utilizou o elefante? Por que não utilizou uma girafa? Um cachorro, que sempre esteve do lado do homem, por que utiliza-se o cavalo? Nós encontramos na natureza que o animal que mais auxiliou o homem na sua caminhada foi o cavalo. Tanto é que na física ele ganha uma unidade de medida, que é o cavalo vapor. Nossos automóveis são medidos pelo cavalo potência que possui. Tamanha é a importância desse animal na caminhada do homem. O quanto esse animalzinho ele já auxiliou o homem. Por isso ele se utiliza num cavalo. E continua, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Quando um cavalo passa a governar, ele age conforme o que ele quer. Não é o homem mais quem o governa, e sim o animal. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outro. Então, o que nos diz os Espíritos aqui? Que uma paixão, nós passamos a compreendê-la como boa, tornando-se má, quando ela passa a nos prejudicar. Quando ela passa a nos prejudicar e quando passa a prejudicar os nossos semelhantes, aqueles que nos são próximos. Aí essa paixão se tornou nociva. E o orgulho, ele tem as suas raízes nas paixões. Porque o orgulhoso, ele sempre vai carregar um fardo que é muito pesado para ele. O fardo do orgulhoso, ser um orgulhoso, o fardo é pesadíssimo. Por quê? Porque ele sempre tem que ser o melhor em tudo. Imagina viver uma vida tendo a necessidade de ser melhor em tudo. Mas não tem como a gente ser melhor em tudo. Como ser melhor em tudo? Não tem como. Então o orgulhoso, quando ele passa a perder esse primeiro degrau, para que ele seja melhor, ele passa a prejudicar os que são próximos a ele. O problema não é a gente tentar ser bom em alguma coisa, tentar ser o melhor em alguma coisa, transpor uma barreira. O problema é prejudicar aqueles que não são próximos, ou nos prejudicar. Por isso, nesse item 11, 12 e 13, vai falar sobre a riqueza, vai falar sobre o poder, vai falar sobre a inteligência. Quantas criaturas que não se colocam acima dos outros pela inteligência que têm. Mas a nossa inteligência, perante a grandeza do universo, é uma inteligência extremamente limitada. Tanto é que os Espíritos, eles nos instruem no Livro dos Espíritos que a nossa inteligência ela tem um limite. É colocado um limite no homem. Há certas coisas que nós não conseguiríamos avançar. É limitado. E a nossa inteligência ela pode ser muito maior do que a gente tem hoje. Para que a gente desenvolva sentimentos em outras áreas. Para que a gente desenvolva virtudes.
A gente pode vir com uma certa limitação e passar a não desenvolver em outras áreas. Por que seria de mim se eu fosse extremamente inteligente? Será que estaria aqui hoje fazendo essa palestra? E se tivesse dinheiro, será que estaria aqui hoje? Se ocupasse um grande cargo, uma grande posição, será que estaria aqui hoje? Então Deus, Ele sempre vai nos colocar ferramentas para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa crescer. Porque tudo que parte de Deus é bom. E nós aprendemos através dos ensinamentos dos Espíritos que, para combater o orgulho, para combater a vaidade, a prepotência, nós temos como remédio a humildade. Trabalha no bem. Como desenvolver a humildade? Trabalha no bem. Trabalha com o próximo. E como trabalhar com o próximo hoje, sendo que eu estou tão distanciado? Trabalha com o pensamento. Formas alternativas, Deus sempre coloca em nossas mãos. Ele sempre nos dá uma boa oportunidade de seguir em frente. A todo momento. E como é bom seguir em frente, tendo como base o Evangelho do Cristo, que tem como alicerce o amor e a humildade. E é esse manual de instruções, que são as bem-aventuranças, que nós colocamos debaixo do braço hoje e seguimos. A cada passo conquistando uma nova virtude. Porque uma virtude, depois de conquistada pelo Espírito, depois de gravada em nossa alma pelo Espírito, jamais ela é perdida. Por isso, meus irmãos, agradeço a todos pela atenção, agradeço pela paciência, que essas palavras possam servir de consolo, servir de conforto para todos que ouvem. Que Deus nos abençoe a todos, que Jesus, na sua infinita luz e infinita misericórdia, nos ampare a todos nesse momento. Que assim seja. Nós agradecemos ao Márcio pela mensagem, pela reflexão que ele nos trouxe e convidamos todos agora à prece. Agradecemos a Deus, Pai amado, Pai misericordioso, que nos dá a oportunidade diária de caminharmos em direção ao bem. Rogamos ao amado Mestre Jesus que nos envolva a todos e que a equipe espiritual esteja no lar de cada um que nos assiste, amparando e consolando. Que assim seja. Muito obrigada.